Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Apoção em Século XXI. Estamos de volta com mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje vamos resolver o seguinte exercício. Exercício 8. Demonstrar que a função y igual ao integral definido de 0 até infinito de a que multiplica seno de z mais b que multiplica com seno de z, tudo isso que divide por x mais z d de z, satisfaz a equação diferencial. Segunda derivada de y mais y será igual a que divide por x mais b que divide por x ao quadrado. Portanto, para resolver este exercício é muito simples, vamos aplicar a mesma ideia que nós aplicamos nos exercícios anteriores. Nós temos aqui uma função integral e nos pedem para dizer se esta função integral satisfaz essa equação diferencial. Uma vez que nós temos aqui na equação diferencial dada derivada de segunda ordem, então nós vamos começar por achar a primeira derivada, a segunda derivada desta função integral e depois substituirmos aqui e vermos se o membro esquerdo será igual ao membro direito. Então, como esta é uma função integral, para achar a derivada desta função integral, vou começar por aplicar um dos teoremas fundamentais do cálculo, que diz que a derivada em função a x de um integral definido igual ao integral definido da derivada da função integranda. Ou seja, a derivada em função a x do integral definido de a até b de f de x t d de t será igual ao integral definido de a até b da derivada em função a x da função f de x t d de t. O que significa que eu, ao derivar, vou derivar simplesmente a função em função à variável correspondente. Tá? Aqui eu tenho f de x t d de t. Eu tenho que derivar simplesmente que x, t, vai ser uma constante. Tá? Porque a derivada é em função da variável x, do parâmetro x. Tá? Então, este é o teorema que nós vamos aplicar para encontrar a derivada desta função integral. Então, achando então a primeira derivada desta função integral, teríamos que a primeira derivada de y em função a x será igual a d em função a x, do integral definido de 0 até infinito, de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais z d de z. Então, vamos achar a derivada desta função integral, o que significa que nós vamos derivar simplesmente a variável x. Os parâmetros a e b, a variável z, tudo isso serão constantes. Então, para derivar esta função integranda, eu tenho aqui uma função do quociente. Então, vamos aplicar a seguinte propriedade de derivação, portanto, a derivada do quociente, u que divide por v, tudo isso a derivar, será igual a u a derivar vezes v, menos u vezes v a derivar que divide por v ao quadrado. Então, eu tenho u e tenho v. Aplico esta propriedade de derivação da derivada do quociente. Então, obtenho que a primeira derivada em função a x de y, nesse contexto, será igual a menos integral definida de 0 até infinito de quem? De a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais z, tudo isso ao quadrado, d de z. Vamos lá. A derivada dessa expressão, não é? O a derivar vai ser 0, vezes essa expressão vai ser 0. Menos essa expressão vezes x mais z a derivar. Z a derivar é 0 e x a derivar é 1. Então, eu teria menos 1 que multiplica por essa expressão, que divide por x mais z tudo isso ao quadrado. Por isso é que obtivemos essa expressão. Tá? Achada a primeira derivada, vamos em diante achar a segunda derivada. Isto é, derivar mais uma vez a primeira derivada. Mais uma vez vamos aplicar esta fórmula de derivação, a derivada do quociente. Tá? Nesse contexto, teríamos que a segunda derivada de y em função a x será igual a menos integral de 0 até infinito de a seno de z mais b cosseno de z a derivar, que multiplica por x mais z ao quadrado, menos a seno de z mais b cosseno de z, tudo isso que multiplica por x mais z, tudo isso ao quadrado a derivar, que divide por x mais z, tudo isso à quarta, d de z. É só vocês seguirem a fórmula, não é? Nós temos aqui u a derivar, vezes v, menos u vezes v a derivar, que divide por v ao quadrado. Portanto, em diante, o que vocês vão fazer? Vamos achar aqui a derivada, não é, dessa expressão. Essa expressão a derivar, já sabemos que é 0, tudo isso é constante, porque nós estamos a derivar em função a x. E essa expressão a derivar, vocês têm que aplicar, portanto, esta fórmula. Né? X expoente a derivar, isso é igual a vezes x expoente a menos 1 vezes x a derivar. X a derivar é 1, né? E 1 vezes a expressão vai dar sempre essa expressão. Então, ao derivarmos x mais z, tudo isso ao quadrado, isso é igual a 2, que multiplica x mais z, vezes x mais z a derivar. X mais z a derivar vai dar 1. Tá? Então, teremos então a seguinte expressão. A segunda derivada de y em função a x será igual a menos 2, que multiplica a integral definida de 0 até infinito, de menos
x mais e, tudo isso que multiplica por a seno de z mais b cosseno de z, tudo isso que divide por x mais e, tudo isso a quarta d de z. X mais e, posso simplificar com este 4 aqui, né? E aqui restam 3, tá? E então, tenho que a segunda derivada de y em função x será igual a 2, que multiplica pela integral definida de 0 até infinito, de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais e ao cubo, né? D de z. Portanto, encontrada então a segunda derivada, e uma vez que eu já sei que a função integral é dessa forma, eu preciso substituir, não é? Portanto, a segunda derivada e a função na expressão inicial, para então saber se a soma entre a segunda derivada e a função será igual, portanto, a essa expressão à direita. Para tal, para reduzir aqui o espaço, eu vou igualar a expressão esquerda a A e, obrigatoriamente, a expressão encontrada A tem que ser igual a A sobre x mais B sobre x ao quadrado. Se não for igual, né, claramente que vamos dizer que não satisfaz. Tá? Então, igual essa expressão esquerda a A e, encontrado o valor de A, vou dizer que A será igual à expressão à direita e, automaticamente, A será igual à expressão à esquerda. Então, digo que A será igual, então vou substituir, né, a segunda derivada e a função nessa expressão. Portanto, terei então A será igual a 2, que multiplica pela integral definido de 0 até infinito de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais e tudo isso ao cubo de z, mais integral definida de 0 até infinito de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais e de z. Em diante tenho dois integrais, portanto vou resolver esta integral esquerda por parte, considerando como sendo i, e para resolvermos qualquer integral por parte, temos que utilizar a seguinte fórmula: integral de u d de v será igual a u vezes v menos integral de v d de u, onde u é a expressão ou a função diferenciável e d de v é a expressão ou a função nesse contexto integrável. Então, considero que u é igual a seno de z mais b cosseno de z e acho em diante o diferencial. O diferencial de u será igual a cosseno de z menos b seno de z. Tudo isso multiplica por d de z. d de v será igual à expressão integrável. Nesse contexto, x mais e expoente menos 3. Para achar v, preciso simplesmente integrar ambos os membros. Tá? Aplico integral aqui, aplico integral aqui. Então, integral de d de v será igual a v. E integral dessa expressão, nesse contexto, vamos adicionar mais 1, né? E dividir por menos 3 mais 1. Porque a derivada da base está associada ao diferencial. Então, v será igual a menos 1 sobre 2, multiplica por x mais e, tudo isso ao quadrado. Achado esses componentes, né, u, d de v e v, vou substituir nesta fórmula, tá, de integração por parte. Então, obtenho a seguinte integral. A integral i será igual a 2, que multiplica por menos a seno de z mais b cosseno de z, que divide por 2, que multiplica por x mais e tudo isso ao quadrado, a variar de 0 até infinito. Portanto, aqui multiplico u vezes v, né, menos vezes menos vai dar mais, 2 que divide por 2, tudo isso que multiplica por integral definido 0 até infinito de v de u, né? Nesse contexto, a cosseno de z menos b seno de z, que divide por x mais z ao quadrado d de z. Em diante, eu vou considerar que a expressão à esquerda é o i1 e a expressão à direita é o i2. Vou começar inicialmente por resolver o i1. Para resolver o i1, eu tenho que fazer o seguinte. Ao substituirmos este limite de integração superior, infinito, eu tenho que aplicar um certo limite, pois eu vou substituir aqui infinito. Infinito teria então como indeterminação infinito sobre infinito. E para fazer o levantamento desta indeterminação, eu tenho que aplicar um certo limite. Por isso é que faço diretamente uma substituição, né? Nesse contexto deste limite de integração, né? Por uma certa variável, né? Substituo aqui z e depois, tanto aplico então em diante o limite. Menos, né? Esse 2 e 2 já simplifiquei claramente, né? Menos a seno de 0 mais b cosseno de 0, que divide por x mais 0, tudo isso ao quadrado. Seno de 0 é 0, cosseno de 0 é 1, então essa expressão aqui eu já tenho como resultado que é menos b, que divide por x ao quadrado. E resta-me apenas este limite. Tá? Então, teria, portanto,
e 1 seria igual a menos limite de z tendendo a infinito de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais z, tudo isso ao quadrado, mais b que divide por x ao quadrado. Para resolvermos este limite, eu vou aplicar um certo teorema, o famoso teorema do confronto, ou teorema das funções enquadradas, ou então o teorema de sanduíche. Este teorema afirma que, se duas funções têm o mesmo limite, isso implica que qualquer função que estiver compreendida entre essas funções terá o mesmo limite. Ou seja, o limite quando x tende a de g de x for igual ao limite quando x tende a de h de x igual a L, isto implica que qualquer função que estiver limitada entre essas duas funções também terá o mesmo limite, ou seja, g de x será menor ou igual a f de x, menor ou igual a h de x. Isto implica que o limite quando x tende a de f de x será igual a L. Este é um teorema muito importante, pois nos permite resolver muito rapidamente limites. Tá? Se nós temos duas funções que têm o mesmo limite, então qualquer função que estiver dentro, compreendida entre esses intervalos, então terá também o mesmo limite. Então esta é a ideia que nós vamos aplicar para solucionar este limite. Tá? Mas aqui vamos separar, tá? Vamos separar inicialmente este limite, vamos aplicar a propriedade dos limites. Limite de uma soma é a soma dos limites, mas vocês podem fazer diretamente, tá? Do jeito como está. Mas eu vou representar isso por passo, vou aplicar a propriedade dos limites. Limite de uma soma é a soma dos limites. Então vou considerar inicialmente este limite, não é? Então teria que considerar, portanto, que o seno varia de menos 1 a 1. Tá? A imagem do seno é de menos 1 a 1. Depois multiplicaria toda a expressão por a. Então teria menos a menor ou igual a seno de z, menor ou igual a a. Em diante, uma vez que eu tenho aqui a seno de z que divide por x mais z ao quadrado, então vou dividir todas as expressões por x mais z tudo isso ao quadrado. Então teria menos a que divide por x mais z ao quadrado será menor ou igual a seno de z, que divide por x mais z tudo isso ao quadrado, será menor ou igual a que divide por x mais z tudo isso ao quadrado. Portanto, em diante podemos ver que se duas funções têm o mesmo limite, então isso significa que qualquer função que estiver compreendida entre essas duas funções também terá o mesmo limite. Então, se esta função tiver um limite igual a esta função, o limite desta função, então o limite desta função também será igual ao limite de dessas ambas funções. Tá? Este é o que o teorema diz, resumidamente. Então, em diante, aplico o limite para essa expressão, para essa expressão e para essa expressão, e obtenho que limite quando z tende a infinito de menos a que divide por x mais z tudo isso ao quadrado será menor ou igual ao limite quando z tende a infinito de a seno de z que divide por x mais z tudo isso ao quadrado, e será menor ou igual ao limite quando z tende a infinito de a que divide por x mais z tudo isso ao quadrado. E resolvo esses limites, tá? Atenção que a tendência é infinita, toda expressão por infinito é igual a zero. Então aqui este limite será zero e será zero. Podemos então observar que este limite estará compreendido entre 0 e 0. Quando é que isso é possível? Isso será possível se somente se este limite for igual a 0. Então, o limite quando z tende a infinito de a seno de z que divide por x mais z tudo isso ao quadrado será igual a 0. Né? E nós já sabemos que aplicamos aqui a propriedade dos limites. Né? Limite de uma soma é a soma dos limites. Depois multiplicar pelo sinal negativo. Então, já tenho que este limite é igual a 0. E em diante, preciso simplesmente encontrar este limite. Vamos aplicar a mesma ideia. Tá? Considero que o cosseno também tem imagem de menos 1 a 1. Portanto, o seno e o cosseno têm imagem no intervalo fechado de menos 1 a 1. Depois multiplico por b, toda essa expressão. Então, tenho que menos b será menor ou igual a b cosseno de z. Será menor ou igual a b. Em diante, depois divido essa expressão por x mais z, tudo isso ao quadrado. Obtenho então menos b que divide por x mais z tudo isso ao quadrado, será menor ou igual a b cosseno de z que divide por x mais z tudo isso ao quadrado, será menor ou igual a b que divide por x mais z tudo isso ao quadrado. Em diante vou aplicar limite para essa expressão e para essa expressão, e tenho então que o resultado desses limites, não é? Atenção que vou aplicar o mesmo teorema, o teorema do confronto. Tá? Se duas funções têm o mesmo limite,
Então, qualquer função que estiver compreendida entre essas funções também terá o mesmo limite. Portanto, se eu substituir a tendência, este limite vai dar zero, este vai dar zero. Então, isto implica que este limite estará compreendido no intervalo de 0 a 0. Quando é que será possível? Isso será possível se somente se este limite for igual a 0. Então, este limite também terá o limite igual a 0. Encontrados os dois limites, vamos substituir aqui e vamos observar diretamente que o limite, quando z tende a infinito, de a seno de z mais b cosseno de z, que divide por x mais e, tudo isso ao quadrado, que multiplica por menos 1, é igual a 0. Tanto, encontramos então I1 será igual a 0 mais b, que divide por x ao quadrado. Então, I1 será igual a b, que divide por x ao quadrado. Encontrado I1, vamos então encontrar I2. Então, I2 será igual a integral definida de 0 até infinito, de a cosseno de z menos b seno de z, tudo isso que divide por x mais e tudo isso ao quadrado, de z. Mais uma vez, vamos resolver esta integral por parte. Tá? Vamos aplicar a seguinte fórmula. Integral de u de v será igual a u vezes v menos integral de v de u. Onde u será essa expressão diferenciável e d de v será a expressão integrável. Então, considero então que u será igual a cosseno de z menos b seno de z, d de u será igual a menos a seno de z menos b cosseno de z, d de z. D de v será igual a x mais e tudo isso expoente menos 2 d de z. E o integral, tanto de d de v será igual a v e será igual a menos 1 sobre x mais e. Vou substituir nesta fórmula e obtemos então que I2 será igual a u vezes v, tanto menos, um traço de fração maior, significa que este menos está multiplicado por essa expressão, a cosseno de z menos b seno de z, tudo isso que divide por x mais e, a variar de 0 até infinito, menos da fórmula vezes esse menos aqui vai dar mais, então mais integral de 0 até infinito de v, tanto d de u, tá? Este vou evidenciar que o sinal negativo, então tenho menos 1, que multiplica por a seno de z mais b cosseno de z, tudo isso que divide por x mais e, d de z. De igual modo, para substituirmos este limite de integração, uma vez que eu tenho aqui infinito, eu teria, se eu substituísse este limite de integração, cairia numa determinação do tipo infinito sobre infinito. Então, vou, para este limite de integração, aplicar diretamente um limite quando z tende a infinito. Então, eu vou considerar essa expressão aqui como sendo I21 e essa expressão como sendo I22. Então, I21 será igual ao limite, quando z tende a infinito, de menos a cosseno de z menos b seno de z, que divide por x mais e, menos, tá? Este limite de integração, 0. Menos a cosseno de 0, menos b seno de 0, que divide por x mais 0. Seno de 0 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, aqui teria, portanto, menos a que divide por x, vezes esse menos daria mais a que dividir por x. E aqui, de igual modo, vou aplicar o mesmo teorema, teorema do confronto, não é? E aplicando o teorema do confronto, vocês podem depois resolver isto em casa com mais calma. Portanto, isto vai dar, portanto, 0, tá? Aplicando o teorema do confronto, este limite será igual a 0. Vocês poderiam também minorar, não é? Essa expressão seria menor ou igual simplesmente ao limite quando z tende a infinito, não é? De 1 sobre x mais e. Isso também daria igual a 0. A partir mesmo do teorema do confronto, vocês poderiam, portanto, minorar essa expressão. Tá? E a procura de uma expressão que o seu limite também vai dar 0. Então, I21 será igual a A sobre X. É encontrada, portanto, I21, resta-me apenas encontrar I22. Mas eu não vou encontrar I22, pois, se vocês olharem bem aqui nessa expressão A, eu tenho que A será igual a essa expressão aqui, o I, né, que eu já encontrei. I será igual a I1 mais I2. Né? Então, vou substituir I1 e I2. Tá? I2 será igual, nesse contexto, a I21 mais I22. Então, I2 será igual a menos integral de 0 até infinito de A seno de z mais B cosseno de z, que divide por x mais e d de z, mais A sobre x. Eu não calculei por parte o I22, por quê? Porque eu tenho aqui uma expressão semelhante a esta, né? Mas sinais contrários, tá? Elas são iguais em módulo, mas sinais contrários são simétricas, quer dizer que eu poderia simplificar. Por isso é que eu não calculei esse I22, tá? Simplesmente substituir na expressão original, nesse contexto I2, e em diante vou substituir I1
e 2 nesta expressão aqui, tá? Então tenho que I será igual a I1b sobre x ao quadrado mais I2 menos integral definido de 0 até infinito de A seno de Z mais B cosseno de Z, que divide por x mais Z de Z mais A sobre x. E em diante já posso substituir na expressão de A. Então A será igual a B, que divide por x ao quadrado, menos integral definido de 0 até infinito de A seno de Z mais B cosseno de Z, tudo isso que divide por x mais Z, d de Z, mais A que divide por x, mais integral definida de 0 até infinito, de A seno de Z mais B cosseno de Z, tudo isso que divide por x mais Z, d de Z. Em diante eu já posso simplificar essas duas expressões, são simétricas, então tenho que A será igual a B sobre x ao quadrado mais A sobre x. Encontrando a expressão de A, posso substituir, portanto, na expressão anterior. Então tenho que A igual a sobre x mais b sobre x ao quadrado. Isto implica que a expressão esquerda, nesse contexto, a segunda derivada de y mais y, será igual a sobre x mais b sobre x ao quadrado. O que cumpre com a igualdade, ou seja, nós demonstramos que essa expressão esquerda é igual à expressão à direita. Como resultado, ou resposta, eu digo que a função integral dada, isto é, y igual a integral definida de 0 até infinito, de A seno de Z mais B cosseno de Z, que divide por x mais Z de Z, sim satisfaz a equação diferencial dada. Isto é, a segunda derivada de y mais y igual a sobre x mais b sobre x ao quadrado. E era tudo o que nós queríamos demonstrar. Portanto, esta foi a resolução de hoje. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações para receber as notificações dos próximos vídeos. Deixe nos comentários o que você achou sobre a resolução deste exercício. Se tiver uma dúvida, uma ideia diferente, pode deixar nos comentários. E como sempre, pode deixar nos que você resolver em casa. Em casa, resolve o exercício 9. Isto é, encontre a equação diferencial cuja solução geral é dada desta forma. Então, tentem resolver este exercício em casa. No caso de dúvida, deixem aí nos comentários. Juventude, isso é ciência. Até mais.